A história começa há 22 anos atrás no reino de Germa. Germa é um reino liderado pela família Vinsmoke e é um reino nômade. Nômade porque não tem um local fixo ou uma ilha como os reinos normalmente têm em One Piece. Seus navios são vivos e são caramujos que têm castelos em suas costas. Geralmente, os reinos de One Piece são ilhas, mas o reino de Germa não, eles são navios que se conectam como se fossem peças de um quebra-cabeça, simulando assim um grande local semelhante a uma ilha. Salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal, eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva. E bem-vindo à família Anime no Kokoro. Para desenhar tudo o que você imaginar, o link está na descrição. Neste reino existe um líder chamado Vinsmoke Judge, e ele é um pesquisador científico que está desenvolvendo várias experiências do fator de linhagem e formas de criar super-humanos. Entre seus experimentos existe a pesquisa que ele realizou juntamente com o Dr. Vegapunk. É nessa época também que o Dr. Vegapunk está realizando experimentos com Akuma no Mis, entre elas, fazer objetos comerem Akuma no Mis e fazer Akuma no Mis artificiais. Também, entre as pesquisas do Dr. Vegapunk, está a pesquisa do fator de linhagem, que é o que nós conhecemos como DNA. Todas as formas de vida nascem com um fator de linhagem e é possível alterá-lo ao comer uma Akuma no Mi. Diante desses fatos, Judge e Vegapunk encontraram uma fórmula, a fórmula que as Akuma no Mis usam para alterar o fator de linhagem. Como o Kaido foi capturado pela marinha, ele foi estudado e seus poderes e habilidades foram usados a fundo nas pesquisas. A sua Akuma no Mi foi replicada de forma artificial e essa é a Akuma no Mi que Momonosuke comeu. Judge, que havia reunido uma grande quantidade de informações sobre esses experimentos, desenvolveu uma tecnologia ligada ao fator de linhagem. Nessa tecnologia, Vinsmoke Judge conseguia fazer um humano normal super forte, graças ao fator de linhagem. E essa alteração de DNA artificial simulava os poderes de uma Akuma no Mi, criando um exoesqueleto no ser humano. O reino de Germa também tem a tecnologia dos trajes, que são trajes extremamente resistentes que dão habilidades para quem os veste. Então, ao dominar a clonagem humana, Judge desenvolveu vários clones, porém eles não eram muito fortes, apesar de serem fortes. Foi assim que ele entendeu que não precisavam ser apenas clones. Essa tecnologia tinha que ser implementada em pessoas naturais criadas de uma gestação humana normal. Dessa forma, ele decide engravidar sua própria mulher e dar a seus futuros filhos essa tecnologia de fortificação. A ambição máxima de Judge era que a família Vinsmoke restaurasse o império da Germa. Ele dedicou toda a sua vida, todo o seu tempo apenas a esse propósito. Vegapunk e Judge encontraram o fator genético que a Akuma no Mi cria e ao conseguir dominar essa alteração criaram uma forma de tornar as pessoas mais fortes com exoesqueletos e as pessoas que passam por essa alteração genética têm as suas habilidades aumentadas e ficam com um símbolo muito parecido com o símbolo das Akuma no Mi em seus corpos, que é o símbolo da espiral. E a fonte dessa informação é o SBS 98, onde o Oda deixou vazar de propósito essa informação. Uma das frases muito famosas de Eiichiro Oda é que o maior segredo de One Piece se esconde na sobrancelha do Sanji, e esse é um dos motivos. Voltando à história, Judge tinha engravidado sua mulher para que ela tivesse um filho super poderoso e queria alterá-lo geneticamente, e passaria por vários treinamentos de força para se tornar um fiel guerreiro super poderoso. E parece que no início Sora até concordava com a ideia. Só que isso mudaria quando ela descobrisse que essa alteração genética feita durante a gestação deixaria a criança sem sentimentos. Aí ela parece ficar contra a ideia. Rachel, a filha mais velha dos dois, também passou por essa modificação genética. Só que ela ainda guarda um pouco dos seus sentimentos humanos. Apesar de serem poucos, ela ainda tem. E ela não é tão forte quanto os filhos que viriam a seguir. Judge queria criar humanos totalmente vazios de sentimentos que apenas obedeceriam sem nenhum questionamento. Foi então que Sora descobriu que estava grávida de quadrigêmeos. E Judge ficou muito feliz ao saber que teria 4 fortes guerreiros modificados com seus experimentos. Mas Sora discutiu com ele várias vezes sobre isso. Ela não estava de acordo e Rachel viu várias dessas discussões. Mas mesmo assim, ela ainda é forçada a aceitar e passar por um procedimento de implante de tecnologia de modificação nos fetos. Então Sora decide beber um antídoto contra a tecnologia implantada e o resultado é que somente um dos seus 4 filhos não foi afetado pela modificação genética. Os outros
3 gêmeos foram modificados com sucesso e se tornaram soldados sem sentimentos e fortemente modificados. E foram nomeados de acordo com seus nascimentos. O primeiro, mais velho, Ichiji, o segundo, Niji, o terceiro, Sanji e o quarto, Yonji. Em japonês existem várias formas de contar e Yon pode ser 4, mas 4 também pode ser Shi. Sanji, mesmo ficando com sentimentos e não tendo recebido os benefícios da modificação genética, também ficou com a sobrancelha encaracolada como a dos seus irmãos. Logo, nos primeiros anos de vida, já era possível ver que Sanji era o mais sentimental de todos os filhos e que ele realmente não era tão forte quanto eles. Quando eles eram colocados em treinamento, Sanji sempre ficava em último lugar como um humano normal. Sanji gostava de ler a Enciclopédia das Akuma no Mi, que era uma das grandes fontes de pesquisa científica do seu pai. Vinsmoke Judge, o pai de Sanji, dizia que por ele ter nascido como um humano normal, ele teria que se esforçar 100 vezes mais nos treinos para ficar tão forte quanto seus irmãos. E a mãe dos meninos, a Sora, estava terrivelmente doente depois de ter sido cobaia desses experimentos e ter tomado o antídoto contra a tecnologia de alteração do fator de linhagem. Isso foi um dos motivos que incentivaram Sanji a aprender a cozinhar. Ele via sua mãe doente e sentia vontade de cozinhar algo para levar para ela comer e ajudar de alguma forma na sua recuperação. Parece que todos os sentimentos positivos e bondade que não foram para seus irmãos tinham se reunido em Sanji. O pai dele e os irmãos viam isso como uma coisa ridícula. Seu pai o punia duramente por tentar aprender a cozinhar ou tentar cozinhar para os ratos do castelo. Os irmãos de Sanji batiam nele e faziam dele um verdadeiro saco de pancadas. Rachel era a única que o ajudava, tratava das suas feridas quando ninguém estava olhando. Um dia, Sanji fez uma refeição para sua mãe. Ele saiu no meio de uma forte tempestade para entregar para ela e a ala médica estava bem longe. E Sanji seguiu, debaixo de chuva. No meio do caminho foi atacado por um cachorro. E isso fez com que a comida que ele estava levando para sua mãe ficasse toda misturada e com uma aparência terrível. Mesmo assim, a mãe de Sanji comeu e disse que estava uma delícia. A partir desse dia, Sanji levaria o preparo de suas refeições muito mais a sério. Então, a mãe de Sanji morre e Judge perde a paciência com Sanji e coloca nele uma máscara de ferro para ele ficar irreconhecível. Prende a criança no subsolo e manda comunicar a todos que o seu filho mais fraco morreu. Assim, ele fez até o velório para o Sanji enquanto mantinha ele trancado. Os soldados contaram para Sanji que ele estava sendo preso por ordens do seu próprio pai e que Judge preferia que Sanji nunca tivesse nascido. Sanji ouviu tudo isso ainda criança, preso em uma cela com uma máscara de ferro em cima da sua cabeça. Sanji pede livros de culinária e utensílios para praticar no seu tempo enquanto está preso. Seus irmãos iam visitá-lo para zombar e bater nele. Durante 7 meses, Sanji ficou em uma cela fria, com pouca comida, sem higiene e com aquela máscara de ferro presa machucando sua cabeça. Um dia, o reino de Germa decidiu atravessar a Red Line para atacar o West Blue. E quando eles atracaram em terras muito distantes, Rachel liberta Sanji da prisão e diz para ele pegar a chave da sua máscara e fugir. Ele vai até a sala do seu pai para pegar a chave e ao encontrar a chave da sua máscara, ele também encontra Judge, que diz que ele pode ir, mas nunca mais para dizer em público que ele é filho dele. Depois disso, Sanji acaba indo para o navio pirata. E ao cair na água e quase se afogar, um pirata resolve entrar na água para salvar Sanji. Esse pirata se chamava Zeff. E ele tirou Sanji da água e eles naufragaram. Zeff se apegou muito ao Sanji porque os dois tinham o mesmo sonho de encontrar o All Blue. Sanji e Zeff ficaram em uma pequena ilha deserta. Zeff deu a única comida que ele tinha para Sanji e arrancou e comeu a sua própria perna para sobreviver. Esse fato ficou de fora do anime por ser considerado muito pesado. Ele existe apenas no mangá. Depois de muito tempo na ilha, eles conseguiram um resgate e acabaram por fundar um restaurante marítimo chamado Baratie. Zeff criou o Sanji até ele ficar adulto. Ele ensinou para Sanji como cozinhar e como lutar. E Sanji se tornou um dos melhores cozinheiros do mundo. Um dia, alguns piratas chegaram até o restaurante Baratie, entre eles Monkey D. Luffy. E ele chama Sanji para entrar para sua tripulação, como cozinheiro. Depois de recusar, Sanji acaba entrando para a tripulação e sai em uma jornada
para encontrar o All Blue e ser o cozinheiro do futuro rei dos piratas. Depois de conhecer várias partes do mundo e passar por diversos lugares, Sanji é lançado por Bartolomeu Kuma, o Shichibukai, na ilha Momoiro, a ilha dos Okama, onde o rei é Ivankov. E ele passa lá 2 anos treinando e se desenvolvendo. Sanji também foi forçado a se reencontrar com seus pais e seus irmãos algum tempo depois, quando seu pai arrumou um casamento forçado dele com a filha da Big Mom. Judge queria obter o poder de Big Mom em troca da sua tecnologia para tentar novamente restaurar o reino de Germa. Para isso, ele daria o seu filho Sanji em troca. Nisso, ele ameaçou a vida de Zeff, que tinha sido o verdadeiro pai que tinha criado Sanji. E Sanji, sem saber o que fazer, passa a obedecer às ordens. Ele também colocou algemas explosivas em Sanji, que caso ele tentasse fugir, ele perderia as mãos. Ruffy se encontra com Sanji durante o seu transporte na carruagem. Sanji prefere não revelar para Ruffy que Zeff está sendo mantido como refém e luta com Ruffy. Na verdade, Sanji bate no Ruffy mandando ele embora, mas Ruffy é teimoso e diz que vai esperar o Sanji ali mesmo e não vai comer nada até que Sanji volte e cozinhe para ele. Big Mom, de olho na tecnologia da Germa Double Six, criou uma armadilha onde a noiva mataria o noivo durante o casamento e os membros da Germa seriam assassinados com balas especiais que perfurariam os seus exoesqueletos. Tudo deu errado exatamente por conta dos sentimentos de Sanji. Ele disse que o terceiro olho de Purim era muito lindo e ela sempre sofreu bullying exatamente por conta desse olho. O olho que todo mundo falava que era uma coisa horrível. Ele tinha elogiado e ele tinha sido o primeiro a fazer isso. Então ela não consegue atirar em Sanji. E Sanji levou uma comida para Ruffy debaixo de chuva, exatamente como quando ele levou aquela comida lá para a mãe dele. E Ruffy comeu e também disse que estava uma delícia. Então Ruffy pergunta para Sanji o que é que ele quer. E Sanji, em lágrimas, diz que quer voltar para o navio. Então eles montam um plano contra a Big Mom. E depois de tudo dar errado, Sanji salva sua família e diz para o seu pai para nunca mais o chamar de filho em público. E consequentemente as habilidades de culinária do Sanji, que tanto foram reprovadas pelo seu pai, foram usadas para parar Big Mom. Ao comer o bolo feito por Sanji, ela parou sua crise da doença alimentar. E assim, Sanji mostrou para sua família que ele também pode ser forte, mesmo sendo um cozinheiro e mesmo tendo sentimentos. Agora Sanji tem um traje de batalha da Germa que o deixa invisível, aumenta sua habilidade de caminhar sobre o ar e aumenta muito a sua velocidade e resistência. Tendo lutado de igual para igual com um usuário de Zoan ancestral, que é o tipo de Akuma no Mi mais resistente de todas, Sanji mostrou que teve um upgrade muito grande na sua força e nas suas habilidades graças a esse traje. E apesar de tantas tragédias e de tanta tristeza que Sanji já passou, ele conseguiu dar a volta por cima de todas as dificuldades e fazer de todas as suas fraquezas força para superar todos os obstáculos. Todos nós temos muito a aprender com Sanji.